Olá, virginianos, tudo bem? Como que vocês estão? Bora realizar uma tiragem aqui para seus próximos 10 dias. Então, você de Sol, Lua, Ascendente, qualquer aspecto que julgue importante que tenha esse signo no mapa. Seja muito bem-vindo. Já peço para vocês curtirem o vídeo, né? Se inscreverem aqui no canal, que isso me ajuda bastante. Faz eu querer cada vez mais estar aqui presente com vocês. E bora lá. Para alguns já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer, tá ok? É um tipo de confirmação também, essas entonações aqui, tá? Então, bora lá. Primeira carta para o signo de Virgem, para os nossos próximos 10 dias, onde a gente vai pegar aqui a energia. Vem aqui a carta da maturidade, né? Que ela que é a, se não me engano, o As de Ouros. De cara, já vejo vocês aqui tendo alguma maturidade, alguma evolução espiritual, ou até do nosso ser mesmo, do nosso dia a dia, com relação a alguma coisa. A luz vai ficar piscando porque a minha LED tá ruim, tá? Então, já informando. Com uma situação que não deu certo, entendeu? Então eu vejo aqui algo que não deu certo, e a partir dessa situação eu vejo aqui vocês florindo, vocês amadurecendo, vocês tirando uma clareza dessa situação, tá? Vamos ver agora o que mais vai se mostrar aqui pra gente na leitura de vocês, para os virgens. Universo, 4 cartas. 4 cartas, por favor. Uma. Caiu muitas aqui, vou tentar abrir só essas aqui, tá? Que é a Rainha de Ouros. A carta 7 de Espadas. Mais 2, por favor, Universo. Mais 2. 1, 2. Veio a 6 de Espadas. E a carta O Julgamento. Nessa primeira leitura, eu vejo, Virgem, que se a gente estiver falando de um relacionamento, encaixa a sua situação, mas é como se alguma pessoa que circundou aí a sua vida tivesse te trazido, assim, tá certo? Algum prejuízo, e esse prejuízo agora você viu, está vendo, sabe exatamente qual é esse tipo de prejuízo, mas você resolveu virar as costas e partir dessa situação, entende? Pode ser agora vocês indo, sim, claro, com algumas coisas que gostaria de dizer para essa pessoa, Vivian Cores, né? Mas aqui você pegou as malas e as cuias e resolveu ir embora, né? Fisicamente, para alguns até, questão de mudar de casa, de residência, né? De trabalho até, e para alguns deixando esse assunto abafado, não querendo entrar nessas questões novamente, não querendo voltar a esse assunto, né? Essa carta do julgamento me remete muito a uma pessoa que não vai aguentar ficar muito quieta, Virgem. Eu tô vendo aqui que vai ter aquela frase, sabe o que eu acho engraçado? Então eu vejo que ainda existe questões, sim, a serem tratadas com essa pessoa, né? Alguma coisa que ficou engasgado. A gente vem aqui com a carta do Imperador, debaixo do julgamento. Entendi. Depois a carta do Rei de Espadas, debaixo do 6 de Espadas. Vocês, na verdade, indo embora totalmente frio e calculados, né? Na verdade, vocês se retiraram aqui dessa situação, não foi à toa, foi de uma forma estratégica, né, Virgem? Vocês aqui estão, na verdade, se retirando de uma situação que é como se vocês soubessem que essa pessoa vai vir atrás de mim. Essa pessoa aqui, ela vai vir atrás de mim, ela vai precisar de mim em algum momento aqui. Quando ela vier aqui atrás de mim, infelizmente, ela vai conhecer um lado aqui do virginiano que não é tão flexível assim, né? Até o momento a gente tem aqui muito forte o signo de Áries para vocês, ou algum signo do elemento ar ou terra também, tá? Então essa sua retirada foi estratégica. Então foi, eu acho que no silêncio que vocês aprenderam a amadurecer. E de fato também amadurecer o outro. Quando a gente fala da carta do 7 de Espadas, a gente veio com ele clarificando aqui o 10 de Paus, né? Que talvez essa dinâmica que vocês se envolviam, né? Como a clarificação dessa carta, poderia sim ser aquela questão que a gente levantou no início sobre uma pessoa que pode ter te roubado mesmo, ou mentido pra você, mas aqui era
questão de deixar a sobrecarga, né, nas suas costas. Ou seja, eu não consigo, você consegue fazer pra mim? Eu não dá, menina. Então aqui era uma pessoa que fazia corpo mole quando era algo pra vocês, né? E agora vocês entendendo essas questões, você falando, você acha que eu sou burro de carga aqui, filho? Eu não sou, não. Então, eu sabendo desses meus lucros, né, trabalhando nessa empresa ou envolvida nesse relacionamento, eu vou me retirar daqui, porque eu sei que eu encontro ou posso ter lugares que me valorizam mais, que não é o caso que está acontecendo aqui afora. Mais informações aqui com essa rainha de ouros. Caiu muitas cartas, só um minutinho. Rainha de ouros, rainha de ouros. A carta 9 de espadas, debaixo dessa rainha de ouros. Posso dizer que essa pessoa que vocês teve contato, teve vivência, é uma pessoa que agora encontra-se no local de muitas preocupações, né? Uma pessoa que por hora não consegue dormir, porque eu acredito, ainda mais com a nossa linha aqui de baixo veio a carta do julgamento, é uma pessoa que precisa sim falar com você, uma pessoa que encontra no momento de alguns problemas, tá? E esses problemas aqui, ela entende que você consegue resolver, você consegue direcionar o que precisa ser feito. E ela entendendo agora o que aconteceu, né? Que ela realmente agiu dessa forma, que você realmente se retirou, e essa sua retirada no início poderia ser muito também uma retirada de chega, né, lavo as minhas mãos, mas agora vocês conseguiram ter o controle da situação, ter o discernimento. Clarificação com a rainha, 9 de espadas, 7 de espada, 10 de paus. Debaixo da rainha de ouros caiu essa daqui como conclusão dessas nossas duas cartas, né? Essa carta fala que pode vir notícias dessa pessoa na sua direção, ela pode querer abrir comunicação aqui, mas ela tá pensando de qual forma ela vai abrir essa comunicação. De início, pode ser uma comunicação, uma fala de forma aglomerada, ou seja, pode ser falando de diversas coisas ao mesmo tempo e no fundo não falando de nada, mas que ela sim precisa de alguma coisa, né, de alguma informação, de algum discernimento, de alguma orientação de vocês. 7 de espada, 10 de paus. Oi. 7 de espadas, 10 de pau. Essa questão da comunicação, né, da amostra, onde esse cavaleiro aqui, né, que no caso é essa pessoa aqui que a gente está comentando, ela não tinha muita ação, né, ela não conseguia, na verdade, dar passos necessários para ter essa evolução. E como ela te sobrecarregava, também você não andava conforme a velocidade que era para você andar, né? A desenvoltura que você precisava dar, porque enquanto você não tinha saído dessa situação, você não conseguia prosperar, você não conseguia dar passos firmes e fortes. Veio aqui o carro, confirmando a sua partida. Para você se orientar, essa leitura aqui fala de uma pessoa que você já se retirou da vida dela, que você não tem mais contato, que você não fala mais com a pessoa, mas que você passou tudo isso com ela, ou seja, você foi feito aqui de mala, de burro de carga, nem de mala, porque, né, você carregava as coisas dela. Talvez poderia ser aqui uma amizade que desabafava muito com vocês, e na hora de vocês não desabafava, né, ou não queria ouvir a sua parte, só aquela pessoa que fala e não realmente te escuta, tá? Julgamento e o imperador. A gente vem aqui com o 7 de paus, mostrando que se você está lidando com alguém de virgem, essa pessoa está armada, essa pessoa está convicta de tudo que aconteceu naquele momento, como se ela tivesse esclarecido e julgado tudo que ocorreu entre vocês. Então, se for abrir uma comunicação com essa pessoa, saiba que ela tá com tudo já esquematizado, com o script na ponta da língua, tá? Porque ela entendeu qual foi a necessidade dela para aquele momento que vocês estavam vivendo, tá? Então, é sede de vingança aqui pelo jeito. Virginiano, eu sei que é o escorpião mais que tem
essa fama, mas o virginiano também eu vejo eles bem frio, bem calculista, bem detalhista com relação às coisas quando se envolve a injustiça, digamos assim. E se for injustiça caindo pro lado dele, ixi, aí lascou. Então essa foi a nossa primeira parte, mostrando como tá o envolvimento de vocês dentro dessa leitura aqui. Já que eu comecei a tirar, eu vou terminar de tirar as outras cartas aqui, para entendermos o fato. Entenda, caiu a carta de vocês aqui, o eremita, o virgem, pra gente realmente terminar essa leitura. Fala que se porventura for um virginiano que agiu dessa forma com vocês também, ele tá refletindo, tá pensando, tá tentando vir e vai vir, tá? Dessa forma aqui mais carinhosa. Pode. Eu vou perguntar assim que tomar cuidado, porque essa carta aqui tá suspeita. Então ela vai tentar chegar na sua direção te ofertando alguma coisa emocional, né? Algum encontro, alguma conversa, pode lhe dar também aqui algum presente. Então ele aqui tentando esquematizar e pensar sobre como chega na sua direção. E também falando que antigamente, né, nas questões do passado, digamos, vocês eram também esse pajem de copas que servia e estava disposto a se entregar dentro desse relação. Lembrando que não precisa ser relacionamento totalmente amoroso, né? Pode ser que amizades, familiares, primos, primas, irmãos, tá? Vou perguntar rapidinho desse valete de copas aqui, sobre vocês. E esse valete de copas, devemos confiar nesse valete de copas aqui? Caiu aqui pra gente a carta 7 de copas junto com o 10 de paus. Quando a gente pergunta se pode confiar nesse valete. Isso aqui tá respondendo que ele tá desesperado. É uma pessoa que precisa de ajuda. Vem de vocês querer ajudar ou não. Tá? Não fala aqui se é uma pessoa que a gente pode suspeitar, mas mostra que é uma pessoa que tá precisando de algum suporte, de alguma ajuda sua. E vai vir de você querer ajudar ou não, tá? Mas para vocês conseguirem identificar a pessoa que tá vindo agora, que pode vir até vocês, foi uma situação que te trouxe a questão da maturidade, tá? Foi uma questão que você evoluiu com ela, mas essa pessoa agora, ela pode estar em ar puros, tá? Pode ser financeiro, pode ser profissional, pode ser familiar, mas é uma pessoa que de novo precisa dos seus trabalhos, tá? Então essa foi a primeira etapa. Vamos aqui dar uma pausa e ver qual é o nossa próxima energia. Vamos lá, Virgem, para nossa segunda etapa. Vamos tirar aqui com o tarô do Osho o que a espiritualidade tem a dizer com vocês. Universo, qual é a mensagem para os virginianos? Olha, essa carta aqui, ela virou 2 vezes enquanto eu estava embarulhando, então eu vou pegar ela, que é a cura, que é o nosso cavaleiro de copas, tá? Então, bora lá. Mais 3 cartas, por favor. Completude, depois da cura veio a completude, depois voltando-se para dentro. Só um minutinho. A carta que caiu foi momento a momento. É isso mesmo. Se ela quiser voltar, ela volta, tá? Mais uma carta aqui pra gente completar essa primeira leitura. Abundância. Tem uma questão dentro dos virginianos que ela se refere muito... Eu sinto mágoa familiar aqui, tá? Não saiu nenhuma carta disso, mas é uma leitura intuitiva, tá? E aqui essas cartas falam que existe uma fase nessa cura que você precisa realizar, que é quando você vai encaixar as peças e vai entender que também que quem te completa é você, não é o outro, não é pessoas de fora, não é o externo. E talvez você poderia ser muito desmerecido, descredibilizado. Deu aí a entender que você não era suficiente para as coisas que você gostaria de conquistar na vida. E isso pode ter te trazido, é muito cedo para falar porque não saiu as outras cartas, mas já falando, que você teve que conquistar as coisas na marra, que você teve que ser mais ríspido, talvez, para
tentar suprir essa crença que foi tentada implantar na sua cabeça. Aqui depois a gente vem com a carta voltando-se para dentro, né, junto com a nossa abundância, que aí é dito que você vai conseguir encontrar essa situação quando a gente conseguir eliminar o exterior, né, as pessoas lá de fora, e quando você consegue entender essas suas águas, esses seus machucados, né, seus traumas, as pessoas em volta de você que diziam coisas que não eram reais de você, talvez você estava até sendo construído, sendo lapidado, né? E aí então isso se tornou tão vivo na sua vida, tão criou vida, né? Essas coisas ditas a vocês, que agora precisa ter essa cura, essa lavagem de tudo isso que foi vivido, tá? Depois aqui a carta do nosso Rei de Ouros, que é a abundância, que fala sobre a questão de quando você conseguir passar por essas fases, entender o que realmente é, quando você realmente entender o que é de fato a cura para tudo isso, que vem do coração, você vai conseguir destravar essa questão da abundância aqui para vocês, tá? Vou pedir clarificação dessas cartas, a cura, a completude, voltando-se para dentro e a abundância. Cura, simplicidade, completude, quem chegou aqui, momento a momento, tá? E concessão. E por último, possibilidades. Eu vejo que é questão de tempo para vocês conseguirem se curar. Não pode ter aqui, Virgem, aquela pressa, aquele controle de querer que as coisas saiam do jeito que vocês querem, né? Para as pessoas que te fizeram mal, agora realmente é dar de volta o que elas fizeram para vocês. Não tô falando para você bater na sua mãe, não tô falando não tô falando pra você bater, cuspir na cara de ninguém, entendeu? Mas eu tô falando que tem pessoas na nossa vida que a gente precisa só tratar com o nome, né? Ou seja, fulano, ciclano, entendeu? Não é pra você precisar fazer a boa vizinhança, ou precisar, se for uma tia, ir no jantar da tia, ou vou tratar aquele meu ex com boa tarde, boa noite, pai do meu filho também. Então é aquela coisa de me dar o que eu quero, o que eu preciso aqui, depois eu vou embora, né? A questão da concessão. Existir esse equilíbrio agora, realmente para estabelecer limites, e é isso que está acontecendo. Você está estabelecendo limites para que ocorra de verdade, e novamente repetindo, essa abundância que a gente fala que é no seu interior, né? E aqui, depois disso, claro que com dinheiro a gente tem possibilidades. E aqui é uma possibilidade que promete você conseguir usufruir de fazer passeios que você gostava, de ir para lugares que você curtia, dentro dos seus limites, né? Ou comprar uma roupa, um brinco, um boné, uma bola, um short, um tênis. Ou seja, você vai começar a se mimar, a se cuidar, né? A gente pode estar falando até daquela criança interior que a gente tinha, que a gente tem, na verdade, e começar a alimentar, porque hoje em dia, se a gente estiver falando com pessoas de 30 a mais, né, a gente tem uma criança, um adolescente e um adulto agora para dar conta, né? Ou seja, a gente realmente precisa curar, a gente precisa colocar a gente em primeiro lugar realmente 3 vezes, porque depois de mim adulta tem uma adolescente, porque depois da adolescente tem uma criança. A criança, o forasteiro. Então agora você precisa deixar essa criança sair desse portão aqui e viver as possibilidades. É porque a câmera não foca. Mas esse cadeado aqui, ó, ele tá aberto. Ou seja, você conseguiria e você consegue sair daqui. Mas foram tantos medos implantados em vocês, que essa leitura aqui tá pesada. Foram tantos medos implantados a vocês que vocês
começaram a ser aquela criança que jogava pedra pela janela, que jogava estilingada pela porta, porque você não poderia e não teve a liberdade de conhecer o mundo lá fora, né? De ter a sua... E mesmo se tivesse as suas experiências de mundo lá fora, vocês não foram bem instruídos e orientados para que isso aconteça, tá? A gente pode estar falando de familiares, a gente pode estar falando de amizades, a gente está podendo falar aqui de diversos assuntos. A gente tem que enquadrar, tá? Mais uma carta aqui para os virginianos. Voltando-se para dentro e com a concessão, veio o adiamento. O adiamento é essa questão de você saber que precisa fazer essa reforma, essa limpeza interior dentro de vocês, porque veio debaixo do voltando-se para dentro e a concessão, quando a gente fala de tratar o outro como o outro realmente merece ser tratado. Mas aí a gente vem com o adiamento, falando que fica protelando essa questão da cura, mas o eclipse tá aí, o retrógrado tá aí, então você vai cair de maleta, de malicuia dentro dessa cura que você precisa realizar, tá? Porque só assim é a oportunidade que o universo tem de mostrar pra você que é possível você sair dessas condições, que é possível você se curar e conseguir evoluir o jeito que você gostaria de evoluir. Completude, momento a momento, a gente vem de vidas passadas. Para alguns aqui pode ser questões realmente de situações que a gente veio curar aqui na Terra. Para quem acredita, né, que tem sim aquela pitada de karma, tem aquela pitada de mulheres ancestrais ou de homens ancestrais que passaram pela mesma coisa que você passou, sua mãe, sua avó, né, sua bisa. Então agora chegou a sua vez de tentar fazer diferente para ela. Então a gente está lidando aqui com questões de vidas passadas também, né? E pode ser vidas realmente eu e na outra, ou vidas de pessoas antes de você passando pela mesma situação. Cura e simplicidade, a gente com inocência. Eu amo essa carta. Acho que não tem... Enfim, essa carta aqui, com a cura e a simplicidade, né? Vou ter que mostrar. Essas cartas mostram que realmente você passou por uma cirurgia, praticamente, tá? Você ouve aqui a sua cura, você aprendendo a viver com simplicidade, né, dentro do seu possível. E quando a gente termina aqui com a carta da inocência, é falando que você conhece tanto o lado A, como o lado B, como o lado C. Você já andou por diversas ruas, de manhã, de noite, de madrugada. Você já passou por diversos becos, você já conheceu vários tipos de pessoa, mas você resolveu a viver aqui na inocência. A inocência é quando a gente sabe da maldade, sabe que ela existe, que ela tá até às vezes dormindo do nosso lado, debaixo do nosso teto, do lado do nosso trabalho, mas que a gente opta em ser mais simples, em ser mais inocente mesmo, em agir pela verdade, não pelo ego, tá? Então essa carta aqui fala pra vocês que não adianta vocês adiarem um processo que já está, na verdade, ocorrendo, tá? Foi aqui um lembrete, se precisar, se puder, se quiser, vou achar incrível. Escute novamente esse vídeo, veja esse vídeo, enfim, que aqui a gente tem coisas a ser curadas, tá? Essa aqui foi a leitura profunda. Eita, bexiga. Eu curto, mas é pesado. Eu fico numa linha tênue. Se eu falo dos outros, eu falo da gente, porque a gente é difícil também. É mais fácil saber o que o outro tá passando, às vezes, né? Mas é complicado aqui. Vamos lá para mais cartas com relação à tiragem para o virginiano. O que ele precisa saber dessa leitura? Tô achando que as minhas leituras vai começar a ter que ser maior, porque o sonho... Porque não caiu nada sobre amor aqui, ou poderia ser, né? A fonte e a projeção. Talvez, Virgem, vocês viveram muito numa vida de achar que a vida dos outros era melhor que a de vocês, né? A gente vem aqui com a questão do sonho, da idealização de algo que as outras pessoas estão vivendo e você projetava algo que você gostaria de ter na vida dos outros. Mas aqui não era algo positivo, né? Era algo que fazia vocês quererem desistir de alcançar o que vocês gostariam de ter fisicamente na vida de vocês. Se era ter um carro, se era ter uma casa, se
será ter uma faculdade, entende? Então isso aqui é para mostrar, primeiramente, que vocês sim possuem um valor e um valor caro, tá? E que vocês têm a possibilidade sim de seguir em frente e de transmutar essas energias que foram passadas para vocês, né? Não vou falar, ai gente, assim, enfim, assim, ó, vou ter que falar assim, ó, para não ficar assim. Não vou falar que vai ser fácil de esquecer, dessas cicatrizes que a gente vai levar para nossa vida inteira, mas essas cicatrizes também é um lembrete pra gente saber da onde a gente saiu e agora vendo o quão longe a gente consegue chegar dia após dia, tá bom? Essa foi a leitura pra vocês. Vou terminar aqui com pergunte ao oráculo, tá? E vamos ver qual é o recadinho aqui pra finalizar a leitura de vocês, Virgem. Nossa, essa leitura ficou grande. Vamos lá, qual que é o recado para os virginianos, universo, pra gente terminar essa leitura. É no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que grandes obras se consolidam. Repetindo, é no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que as grandes obras se consolidam. Que é o que a gente está falando, né? Sobre essa questão da cura, do fazer mesmo, tá bom? Então agora, de fato, terminamos a sua leitura, Virgem. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente se fez sentido com você ou não, tá bom? E é isso aí. Tchau, tchau.